Um deles, e o que motivou esse trabalho, foi o impacto das perdas financeiras devido a paradas indesejadas de processo nas indústrias, né? Então, se você tem um afundamento de tensão decorrente, por exemplo, de um curto que teve na rede elétrica, esse afundamento pode sensibilizar aquele processo industrial e fazer com que ele tenha uma parada, né? Então, você tem uma parada de produção inesperada, não programada, e isso acarreta em perdas financeiras para aquela indústria, por exemplo, né? Seja por matéria-primas ou por produtos já prontos, né? Então, a nossa ideia era tentar usar a geração distribuída para avaliar o quanto ela poderia ajudar na redução desse tipo de perdas, né? E só que aí tem um detalhe, né? O processo produtivo ele é composto por um arranjo de diversos equipamentos, e esses equipamentos têm curvas de sensibilidade. E quando arranjados em função do processo, você tem essas curvas de sensibilidade do processo produtivo. Então, em função da duração desse afundamento de tensão e da tensão residual que vai ocorrer, existe uma probabilidade desse seu processo poder parar ou não, né? Então, se ele for mais severo, a probabilidade é maior. Se ele for menos severo, esse fundamento de tensão, a probabilidade é menor. E aí a ideia da GD é a seguinte, né? Aqui nós temos duas situações, uma aqui mostrada na linha pontilhada e uma mostrada na linha vermelha, e que se você tem uma falta elétrica em alguma posição da rede, isso causaria um afundamento de tensão até a extinção dessa falta, seja por um dispositivo de proteção ou seja uma extinção natural. Se você tem um cenário sem a geração distribuída, a tendência é que esse afundamento seja mais severo, a tensão residual seja menor, e dependendo da duração, ele também consiga atingir aquela região de sensibilidade daquele processo, fazendo com que haja uma parada não programada, e aí gerando perdas financeiras ali para aquela indústria, né? Quando você usa a geração distribuída em conjunto aí com os recursos inteligentes dos inversores, você consegue fazer com que essa redução seja menos severa em algumas regiões da rede, e com isso diminuir a probabilidade de parada desse processo, né? Então, aqui da literatura, a gente tem uma estimativa média do custo de interrupção de determinados processos produtivos em função do tipo de consumidor e da duração dessa interrupção, né? Aqui a gente tem um destaque para os consumidores industriais, porque são geralmente os que têm os processos mais caros ali, né? Esse custo aqui também relaciona a frequência de uso desse consumidor ao longo da semana, né? Se o processo é ininterrupto, enfim. Tá? E aí, de posse desses dados, a gente consegue estimar a probabilidade de ocorrer uma parada de processo devido a um afundamento de tensão, levando em conta a probabilidade daquele processo parar, a duração e a severidade do afundamento, a tensão residual na barra e a probabilidade desses eventos ocorrerem. Tá? Então, a gente consegue fazer essa estimação, a gente fez isso com simulação computacional, através do software OpenDSS, faz via simulação Monte Carlo, uma série de eventos são simulados e você consegue ter essa probabilidade de parada em função do afundamento de tensão na rede. E uma vez que esse processo para, né, ele precisa ser reinicializado. Então, existe esse parâmetro também do tempo de reinício de processo e a probabilidade de reinício, né? Então, por exemplo, aqui nessas faixas que estão em amarelo, em 60% das paradas, o processo pode ser restabelecido em até 1 hora. Então, de novo, dependendo da característica do consumidor, da característica daquele processo produtivo, ele pode ser restabelecido mais rápido ou com uma demora maior, o que vai acarretar, obviamente, numa perda financeira ainda maior. Tá? E aí, de posse desses dados, a gente consegue aqui estimar o valor do custo que cada parada por afundamento vai trazer para esses consumidores, né? Tem um custo médio ali, no caso do consumidor industrial, baseado nos que a gente avaliou na literatura, em torno ali de 17 mil reais. E aí, de posse de todos esses valores, né, do número de paradas do processo, que a gente vem lá daquela probabilidade de parada, a gente consegue estimar o número de paradas de processo durante o ano, o custo dessa interrupção, a probabilidade do reinício da falha e a probabilidade acumulada para a interrupção de suprimento de energia da rede, conseguimos estimar com essa metodologia aí proposta
pelo Sebria, Milanovic e pelo Kagan, as perdas financeiras devido a paradas de processo naquela rede elétrica, né? Então a gente consegue fazer essa estimativa. Opa. Bom, e aí, voltando aqui para o objetivo do trabalho, a gente usou o método de PSO, né, o algoritmo de PSO, para fazer uma alocação de geração distribuída. O método ele vai dizer as posições, as melhores posições e qual a potência mais adequada dessas GDs que vão estar espalhadas na rede, de forma que a gente tenha ganhos nessas 4 parcelas da função objetivo. Obviamente, reduzir as perdas financeiras, a gente quer que as paradas ali por fundamento sejam as menores possíveis, que esse custo de investimento seja o mínimo possível, que nós tenhamos um benefício ambiental, né? Ou seja, a gente vai estar usando uma fonte renovável para gerar energia naquela rede, e também reduzir as perdas elétricas na rede, né? As perdas ômicas na rede. Tudo isso daí, essa função objetiva, ela tem uma função de penalização, que é característica desse algoritmo, né? Para ele fazer a busca nas regiões, em outras regiões da rede. E essa penalização se dá em função de violações de tensão, quando extrapola o carregamento dos condutores da rede, e a violação também da taxa de penetração de GD que a gente estabeleceu para aquela rede, e também o custo, né? Só para exemplificar, a partícula desse PSO ela é composta por várias dimensões, cada dimensão representa a potência de uma GD que vai estar candidata a estar instalada naquela respectiva barra, tá? A gente limitou aqui entre 0 e 75 kW, que seria aí o limite de microgeração. Aqui, só para exemplificar, a função objetivo, ela tem o cálculo das perdas financeiras devido ao fundamento, com a metodologia apresentada. O custo de investimento, a gente está considerando aqui o custo efetivo do sistema como um todo, da GD como um todo, por exemplo, do sistema fotovoltaico, custo ali das placas e tudo mais, e do transformador que está atrelado a esse sistema. O ganho ambiental aqui seria a redução da emissão de gás carbônico na atmosfera, visto que agora a gente está usando uma fonte renovável, ao contrário de usar a própria rede para gerar aquela energia, e a redução das perdas elétricas, o custo dessa perda elétrica, né? A gente compara o cenário sem a geração distribuída e com a geração distribuída e estima esse custo. E as penalizações aqui, como eu disse, estão relacionadas com tensão, se ela viola os limites de 5%, para mais ou para menos. O carregamento, se ele extrapola a corrente máxima permitida nos condutores. A taxa de penetração, estabelecida aqui em 30% como limite. E o custo, né? Você tem um montante lá, que é o seu custo disponível para investimento, o resultado não pode extrapolar. Bom, a gente aplicou, pessoal, essa metodologia, então, numa rede de 142 barras, tá? Uma rede de distribuição de baixa tensão, 142 barras, e utilizamos o algoritmo de PSO. No primeiro cenário, no primeiro caso, a gente tirou do PSO o cálculo das perdas por afundamento. Isso foi calculado depois, né? Então, a gente tem aqui o gráfico de tendência aqui do PSO, tá? Ele estabilizou ali em torno da iteração de número 40, a gente fez 70 iterações, com 50 partículas cada. E esse tempo de processamento levou em torno de 3 horas. Tá? Ele sugeriu essas posições que estão destacadas em azul na rede, para se instalar as GD. No caso aqui foram 22 barras, 22 GDs em 22 barras, com potências de aproximadamente 75 kW, ficaram por ali. Sendo que essa taxa de penetração foi de 25%, enquanto o limite máximo seria 30%. Né? Depois a gente fez um outro teste, considerando esse cálculo da perda financeira dentro do algoritmo. Né? Testou na mesma rede, porém isso foi um pouco custoso, porque o tempo de processamento aumentou muito. Né? A gente teve ali 280 horas aproximadamente para concluir esse processamento, porém agora ele conseguiu resolver utilizando potências mais baixas. Né? Foram 22 alocados em 22 barras, só que agora com 65 kW, o que vai dar uma taxa de penetração de aproximadamente 22%. Bom, e aqui, para fazer uma análise dos resultados, o que eu chamo ali de caso base seria a rede sem nenhuma GD instalada. A gente faz essa análise da perda financeira e das perdas elétricas. Ela tem os valores ali em torno de R$ 1.510.000,
e 397 mil reais de perdas elétricas, e compara depois com os dois cenários. No primeiro cenário, a gente vê uma redução de 14% em torno das perdas por afundamento, né? Perdas devido à parada de produção por afundamento, e de 8,5% de redução em relação às perdas elétricas. E já no cenário 2, 5% de redução nas perdas por afundamento e 9% de redução nas perdas elétricas. Com relação aos investimentos, o cenário 1, o limite era de 9 milhões de reais, o cenário 1 usou 6 milhões e 490 mil, o cenário 2, 5 milhões e 600 mil, foi 13% menor. E aí a redução de gases de efeito estufa do cenário 1 foi 15% maior em relação ao cenário 2. Tá? Então o cenário 2, embora tenha sido um pouco mais custoso computacionalmente, ele teve alguns pontos de vantagem, o cenário 1 não. Tá? Bom, as conclusões que a gente tira desse trabalho, isso aqui foram conclusões e resultados ainda iniciais, né? Mas que os consumidores industriais realmente merecem uma atenção especial, porque geralmente lidam com processos ininterruptos, de alta sensibilidade, e muitas vezes com valor agregado mais alto. Né? As perdas por afundamento elas podem variar em função da potência e do posicionamento da CGD, e muitas vezes elas são desconsideradas no processo de alocação. Muitos trabalhos de alocação de GD tratam só de perdas elétricas. Né? Porém, embora elas sejam, vamos dizer assim, não é dada tanta importância, o valor dela é muito mais alto do que a da perda elétrica. Tá? Então, esse custo de investimento na GD, que, de certa forma, é relativamente alto, quando a gente compara com os custos de perda elétrica, de perda por afundamento, e a economia que a gente está tendo na rede dessas perdas, esse investimento pode ser atraente. Tá? Principalmente no caso das concessionárias, porque se por algum motivo o consumidor deixa de ter fornecimento, a concessionária pode violar os limites também máximos permitidos e ter que ressarcir esse consumidor, então acaba tendo um ganho ali. Tá? E ela também contribui para a redução de emissões dos gases na atmosfera, beneficiando direto e indiretamente a sociedade. Tá? Pessoal, agradeço. Tá? Deixo aqui também o meu contato, dúvidas e sugestões, tá? Serão muito bem-vindas. Obrigado.